Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa 7ª aula de Ciências do 8º ano, certo, pessoal? Estamos encaminhando para o final e hoje a gente vai ver um assunto bem interessante. Na realidade, é mais uma discussão, uma conversa com vocês. O assunto de hoje que a gente vai tratar vai ser sobre sexualidade humana e suas múltiplas dimensões. É um tema muito atual, um tema muito importante que precisa ser discutido em sala de aula, precisa ser discutido nas escolas, precisa ser discutido em casa também, tá bom, pessoal? Então, como diz o tema, sexualidade humana e suas múltiplas dimensões, a gente vai esmiuçar ele bem direitinho para vocês entenderem o que esse tema significa, o que esse tema quer dizer. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho do que é a sexualidade, em tese, certo, pessoal? E depois a gente vai ver as suas múltiplas dimensões. E a gente vai ver que esse tema se casa perfeitamente, tá certo? Em primeiro lugar, vamos entender o que é sexualidade. O que essa palavrinha significa? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cujo vocês já sabem, pessoal, sexualidade é uma dimensão, foca nessa palavra, dimensão da experiência humana, ou seja, sexualidade é algo que vai depender da nossa experiência humana. Minha experiência é uma experiência, a experiência do meu colega já é outra, então é uma dimensão que vai variar, uma dimensão variada, que vai depender das nossas experiências, tá certo? Que envolvem questões referentes ao sexo, às identidades, aos papéis de gênero, à orientação sexual, a descoberta de sensações proporcionadas pelo contato ou toque, aos desejos e prazeres, aos sentimentos e às emoções, à intimidade e à reprodução. Ou seja, quando a gente vê a palavrinha ali, sentimento. Sentimento é algo relativo, é algo pessoal, assim como nossa sexualidade, tá certo, pessoal? Então, o que eu quero que vocês entendam a respeito disso? Que sexualidade é um termo cujo depende de dimensões que vão depender da nossa experiência humana. Experiência é relativa e é pessoal. Entendam bem essas duas palavrinhas. É relativa e pessoal. É de cada um de nós, tá certo? Depois de entender um pouquinho o que significa essa palavra sexualidade, a gente vê essa imagem. Ao redor da palavra sexualidade, existem outras palavrinhas que são bem interessantes, que percorrem essa palavra sexualidade, quando a gente fala dela. E uma delas é o preconceito, infelizmente, vida, desenvolvimento, corpo, estrutura, emocionais. Ou seja, ao redor da palavra sexualidade, a gente tem várias outras palavras que a percorrem. Então, por isso que é importante a gente conversar um pouquinho sobre ela, tá certo, minha gente? A sexualidade é muito relativa e pessoal, como eu já tinha falado antes. Visto que o que pode ser considerado prazeroso para alguma pessoa pode não ser para outro. E é isso que ocorre em toda a nossa vida. O que eu gosto, às vezes, fulano pode não gostar. Às vezes, meu amigo pode não gostar. Ou pode gostar também. É muito pessoal, tá certo? Além disso, ela se desenvolve de acordo com as experiências de cada pessoa. Lembra daquilo que eu falei inicialmente. Sexualidade ela é uma dimensão que vai depender das nossas experiências, tá certo, minha gente? Dimensões da sexualidade. A gente explicou o que era sexualidade e agora a gente vai ver um pouquinho das suas dimensões. Dimensões são fatores que afetam a orientação sexual de uma pessoa, certo? Sua atração por um ou ambos os gêneros, tanto feminino quanto masculino, e o comportamento da pessoa na sociedade em que ela vive, tá certo? Além disso, eles definem seu próprio gênero, como usam seus órgãos reprodutivos e para que finalidade. Em tese, minha gente, as dimensões da sexualidade que nós temos será a biológica, a afetiva, sociocultural e a ética. Aí a gente vai ver de forma mais detalhada cada um, mas é bem simples, bem fácil de entender. Não é nada complicado.
Vamos falar primeiro da dimensão biológica. Como o próprio nome diz, tem a ver com a biologia, tem a ver com a genética da pessoa, com os cromossomos, como vocês podem ver nessa imagem ilustrativa aí do Homer, dos Simpsons, tá certo, minha gente? XX, menina, XY, menino, tá certo? Então, a dimensão biológica vai definir o seu sexo, tá certo? Se você vai ter um órgão genital masculino ou um órgão genital feminino, tá certo, minha gente? É a parte do funcionamento natural dos seres humanos e controla o nosso desenvolvimento sexual. Então, só pelo nome já dá para você entender, tá certo? Dimensão sociocultural tem a ver com sociedade e com a cultura dessa sociedade, tá certo, minha gente? As formas socialmente aceitas do comportamento sexual variam nas diferentes culturas, ou seja, cada cultura vai ter uma forma socialmente aceita pelas pessoas, tá certo? Mostrando que a maior parte dos nossos comportamentos são aprendidos e não inatos, ou seja, os nossos comportamentos vão ser adquiridos, aprendidos conforme a cultura daquela sociedade, tá certo? Então, quando a gente fala de dimensão sociocultural, a gente fala das formas socialmente aceitas, tá bom? Dimensão afetiva, como a própria imagem já mostra, um coraçãozinho sendo abraçado. Abrangem de modo complexo e dinâmico o conjunto de emoções e sentimentos. Um bom exemplo de afeto positivo é o amor. Ou seja, quando a gente fala de dimensão afetiva, a gente está falando dos sentimentos. Então, dentro da sexualidade, a gente tem aquela dimensão afetiva, que vai envolver amor, paixão, os nossos sentimentos, a emoção, tá certo, minha gente? Então, dimensão afetiva tem a ver com as nossas emoções, tá certo? Dimensão ética envolve questões sobre a maneira como nós tratamos a nós próprios e as outras pessoas, como decidimos o que é certo e o que é errado. Lembra que eu falei que sexualidade é muito relativa e pessoal e que depende das nossas experiências? Quando a gente fala de dimensão ética, é a mesma coisa, tá certo? É algo muito relativo, é algo muito pessoal. Olha aí a frase lá embaixo, como sobre discutimos o que é certo e o que é errado. Entenderam? Aí vamos lá, diferenças entre sexo, orientação sexual e identidade de gênero. É algo que a gente precisa conversar também. Por quê? Hoje em dia as pessoas não estão sabendo diferenciar, não estão sabendo entender qual a diferença entre sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Como assim? Vamos entender o que é cada um, tá certo? Bem direitinho. Sexo biológico. Como a gente tinha falado da dimensão biológica, o sexo biológico vai ser praticamente a mesma coisa, tá certo, pessoal? Será a nossa característica biológica, macho, fêmea ou intersex. Professor, o que é intersex? Geralmente é as pessoas que são hermafroditas, tá certo, minha gente? A gente chama de intersex, tá bom? Para vocês que não sabiam ainda o que significa esse intersex, é hermafrodita, as pessoas que têm tanto o órgão genital masculino quanto o órgão genital feminino. Então, nós temos como sexo biológico macho, fêmea e intersex, tá certo? Gênero sexual. O conceito de gênero está relacionado com dissexualidade, posto que faz referência aos gêneros masculino e feminino, ou seja, está entrelaçado com a sexualidade. Lembra daquilo que eu falei, é muito relativo e muito pessoal, tá certo, minha gente? Identidade de gênero, isso é muito importante vocês entenderem, porque existem pessoas ainda que não entendem o conceito de identidade de gênero. O que é identidade de gênero? É como a pessoa se vê e se sente, o próprio nome já diz. É a minha identidade, a identidade do meu gênero, a identidade do gênero do meu amigo, é como meu amigo se vê, a identidade dele. Será que ele se vê como homem? Será que ele se vê como mulher? Identidade de gênero é algo muito relativo, algo muito pessoal. Tem a ver com identificação, como diz aí na frase. Como ele se identifica, como a pessoa vai se ver.
ela pode enxergar mulher cisgênero, homem cisgênero, transgênero, entre outros, até não se identificar com nenhum deles. Ou seja, uma pessoa pode se identificar como cisgênero, como transgênero, como também pode não se identificar com nenhum, tá certo, minha gente? Então, identidade de gênero, quando eu falo identidade de gênero, é como nós nos vemos, tá certo, minha gente? Orientação sexual é o que a pessoa sente por outra pessoa. Também está ligada à atração. Uma pessoa pode ser homossexual, heterossexual, bissexual, certo, pessoal? Ou seja, quando a gente fala de orientação, o próprio nome já fala, orientação. Está orientando, é o que a pessoa sente por outra. Às vezes, um menino pode sentir atração por uma menina, claro, ou um menino pode sentir atração por outro menino, tá certo, minha gente? E vice-versa, acontece com mulheres também. E tudo bem, é aquilo que a gente falou. Sexualidade é algo pessoal, nós não devemos interferir na sexualidade de ninguém, muito menos na orientação sexual dessa pessoa. Então, a bandeira que a gente tem que levantar é a bandeira do respeito. O que eu quero que vocês entendam nessa aula é a respeitar a identidade de gênero das pessoas e respeitar a orientação sexual das pessoas e que cada uma delas tem a orientação sexual que elas quiserem, a identidade de gênero que elas quiserem, tá certo, minha gente? E aí eu trago na imagenzinha a sigla do LGBTQIA+, que muita gente também não sabe o que quer dizer, falta de informação. Então, para vocês ficarem informados, para vocês saberem, é muito simples. O L representa as lésbicas, o G, gay, B, bissexual, T, transgênero ou transexual, o Q é o queen, tá, gente? O I é o intersex, que a gente tinha falado antes, que são as pessoas hermafroditas, que têm tanto órgão genital masculino como órgão genital feminino. E A são as pessoas assexuadas. E mais é que está aí disposto a novas categorias, tá certo, minha gente? Então, aí é a sigla para quem não sabe aprender. E aí eu coloco essa imagem como forma de respeito, que é aquilo que eu tinha falado antes. Vamos levantar a bandeira do respeito, tá, minha gente? Respeitar nossos amigos, respeitar a nossa família, respeitar a si mesmo, porque nós merecemos respeito, nós temos as nossas escolhas e como a gente aprendeu que sexualidade é algo pessoal, algo que depende das nossas experiências, então ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém pode interferir nas nossas escolhas e isso em toda a sua vida, principalmente em âmbito da sexualidade, tá certo, minha gente? Então, respeitem, se respeitem e respeitem a outro, tá certo? Então, a bandeira de hoje que a gente tem que levantar é a do respeito, tá bom? Obrigada e até a próxima aula.